Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Oliveira, eu sou aluno de pós-graduação no Instituto de Química, no programa de Bioquímica aqui na USP, em São Paulo. E hoje, no módulo 4, com vocês, nós vamos estudar sobre bacteriófagos e o sistema de defesa bacteriano. Eu queria começar dando boas-vindas a vocês ao curso de verão em Bioquímica e Biologia Molecular. Nós iremos ver a apresentação do laboratório, um seminário de pesquisa e as informações sobre a atividade interativa que vocês vão ter que realizar hoje. Bom, o laboratório que eu trabalho é o laboratório de estrutura e função de proteínas. Nós temos estudos de diversas proteínas, tanto na parte estrutural e funcional e complexos proteicos. Possuímos diferentes linhas de pesquisa no laboratório, e o meu trabalho em específico é com bacteriófagos e o sistema de defesa bacteriano. Nós também fazemos parte do CPID-B3. O CPID-B3 ele é um projeto temático da FAPESP, que significa Centro de Estudo, Pesquisa, Inovação e Difusão. São mais de 300 pesquisadores, diferentes laboratórios, espalhados pelo Brasil, diferentes universidades, todos trabalhando em prol desses três Bs aqui, que significa biologia, bactéria e bacteriófagos. Então, nós avaliamos e estudamos cada um deles individualmente e a interação deles, entre eles, certo? Mas eu tô falando aqui, ninguém explica para você o que que é um bacteriófago, né? O bacteriófago, ele é um vírus. Pronto. Se a gente pegar o nome dele, quebrar no meio e dividir para tentar entender, de um lado a gente vai ter bactéria e do outro fago. Bactéria a gente já sabe o que que é, né? E fago, ele nada mais é do que o sufixo em grego para comedor. Então, se a gente traduz o nome dele, ele é o comedor de bactéria. Então, o fago, né, apelidosamente chamado assim, por se dizer, ele nada mais é do que um vírus que só infecta a bactéria. Ele não infecta a gente, ele não infecta animal, ele não infecta a planta, ele infecta a bactéria que ele é a hospedeira e acabou. É isso que ele faz. E aqui eu estou mostrando para vocês a carinha deles, né? Como que fisicamente eles são, a morfologia que a gente chama deles. Então aqui a gente pode ver que existem diferentes carinhas, né? Diferentes formatos que eles são. Os mais bem conhecidos, os mais bem caracterizados são esses três primeiros, os fagos com cauda, porém todos eles possuem o mesmo objetivo, que é se replicar, ou seja, você precisa entrar numa bactéria e se replicar, independe da morfologia deles, certo? E aqui, por exemplo, no capsídeo, onde fica o material genético, ele usa a cauda para poder transferir esse material genético, ele usa aqui para se ancorar na bactéria, a gente vai ver tudo isso agora. E a gente não pode deixar de falar de um problema que o fago pode resolver para a humanidade. Então, nos dias de hoje, nós temos um problema gigantesco que é a resistência bacteriana aos antibióticos. Hoje já é uma dor de cabeça enorme, está presente em hospitais, em granjas, em indústrias. Porém, acredito que em 2050 isso seja uma crise global que afete a humanidade em uma escala gigantesca. E o fago ele vem como um coadjuvante, ele vem como um salvador, como um respiro para poder tratar essas bactérias, certo? Que já estão resistentes a todos os antibióticos conhecidos pelo homem. Então, o fago ele nada mais do que uma grande importância, né? Um grande produto promissor tanto na pesquisa básica quanto na indústria e serve hoje em dia como modelo para biologia molecular, como ferramenta genética, controle de contaminante, como detecção de patógeno, para biofabricação e não menos importante, a terapia fágica, que é o tratamento contra bactérias. E nós iremos falar hoje, né, sobre como que esse fago funciona, o que que ele faz, né? Então a gente vai falar sobre o ciclo fágico, que a gente chama do bacteriófago. O ciclo fágico, o fago ele possui dois ciclos, certo? O ciclo lítico, que é o que a gente vai ver, e o ciclo lisogênico. Então, quando ele absorve na membrana da bactéria, quando ele gruda ali e ejeta seu genoma para dentro, né, quando ele infecta a bactéria, ele tem duas opções para seguir. O ciclo lítico, ou desculpa, o ciclo lisogênico, que é onde ele integra o genoma dele dentro do genoma da bactéria, então ele coloca esse material genético dentro do genoma da bactéria, e quando a bactéria se replica, ela replica o DNA do fago também, e vai chegar uma hora, né, isso que a gente chama de profago, e vai chegar uma hora que ele vai excisar esse profago e vai trocar o ciclo dele para o ciclo lítico. E o ciclo lítico, basicamente, ele sequestra toda a maquinaria da bactéria. Ele pega para ele e começa a usar a própria bactéria para replicar o genoma dele, para replicar a morfogênese dele, né? As proteínas estruturais, as enzimas, tudo que ele precisa.
e começa a refazer várias cópias dele, várias cópias, várias cópias, várias cópias. E chega uma hora que ele simplesmente decide lisar a membrana, ele quebra a membrana da bactéria e espalha para o mundo tudo que está lá dentro, incluindo diversas cópias dele. É isso que a gente vai ver hoje, como que passo a passo isso funciona. Então, para a gente poder avaliar isso, a gente tem que começar pela absorção, né? Então, pela essa ilustração aqui, a gente consegue perceber facilmente numa membrana de uma bactéria aqui que o fago azul ele consegue se ancorar no receptor azul, mas ele não consegue se ancorar no receptor rosa. E o fago rosa consegue se ancorar no receptor rosa, mas ele também não vai conseguir ancorar no receptor azul. Isso mostra que os fagos eles são muito específicos. Então eles se ancoram e se recepcionam em bactérias específicas, em receptores específicos. Então eles são muito bons em matar um único tipo de bactéria, certo? Que eles são a hospedeira. E a partir disso, ela também pode se defender, claro, ela pode colocar proteínas que mascaram isso, outras proteínas que impedem a ligação do fago, e tudo isso são interações moleculares, né? Pode ser por LPS na membrana, pode ser por pilos, pode ser por diversas formas diferentes que o fago vai fazer esse ancoramento. E depois que ele ancora, né? Depois que ele absorve, ele vai injetar o material genético dele, certo? E a gente tem que lembrar também desse pequeno detalhe. As bactérias, né, elas possuem um biofilme. O que que é um biofilme? O biofilme, elas se comunicam por quorum sensing. Quorum sensing é a forma de comunicação das bactérias por pequenas moléculas, e elas vão se aglomerando num espacinho, certo? Em algum local, e começam a produzir biofilme. Elas produzem um muco, certo? E a partir desse muco, elas são protegidas ali dentro, onde elas podem se replicar sem ter problema nenhum e depois se liberar. Isso é um problema para trabalhar com antibióticos, para trabalhar com fagos, porque é uma barreira física para chegar na bactéria, certo? Então, o fago, por exemplo, ele possui uma enzima que chama despolimerase, onde essa enzima despolimeriza, certo? Então, ela quebra esse biofilme, permitindo assim o fago conseguir chegar na bactéria ali dentro. Então, ele desvia desse método de defesa que a bactéria tem. Aí voltando para quando ele injeta o genoma dele. Então ele se prende na membrana da bactéria, ele faz essa adsorção, né? E a partir daí ele se contrai e penetra dentro da membrana da bactéria, injetando o DNA dele. Isso pode ser feito por pressão, isso pode ser feito pela mudança de conformação da estrutura do fago. Tem diversos mecanismos para isso. Mas a partir daí ele injeta o material genético dele e aí começa a brincar com a bactéria, tá? Então aí ele começa a replicar todo o material genético dele. Então quando o fago entra, né, voltando aqui num big picture grande, esse aqui é um fago exemplo, né, um fago modelo que nós temos hoje em dia, que é o fago T7, onde ele vai se prender ao LPS da bactéria, vai injetar o DNA dele para dentro. E a partir daí vai ter a transcrição pela RNA polimerase da bactéria, certo? Nos primeiros genes dele, nos genes early, que a gente chama. Então, são genes que são transcritos no começo do ciclo, né? No comecinho do ciclo dele, ele já começa a transcrever esses genes. E esses genes eles vão começar a inibir o sistema antiviral da bactéria, né? Para já se proteger. E ele também produz uma RNA polimerase do próprio fago, né? Porque como ele está inibindo a- as proteínas e enzimas da bactéria, ele vai precisar de uma RNA polimerase dele. Então, essa RNA polimerase dele começa a produzir, né, começa a replicar esse genoma dele, esse genoma viral, e a partir daí começa a ter uma transcrição, né, para outros genes mid e genes late, né? Os genes mid, eles vão estar envolvidos com replicação do DNA, com degradação do genoma da bactéria, para poder ter mais building blocks, né, para poder ter mais material para gerar mais genoma para ele, e também para genes estruturais e genes de lyse, né, gene que vão fazer essa liberação. Então ele vai se produzindo, vai fazer maturação, vai se produzir e depois que ele tiver quantas cópias o próprio fago quiser, ele escolhe sair, né? A partir daí, ele vai usar algumas enzimas em específico que vão fazer a lise dessa membrana, tá?
Então ele usa muito essa DNA polimerase, ele usa inibidores disso para poder trabalhar e sequestrar todo o genoma do fago. Aí ele começa a se montar lá dentro, né? A morfogênese dele, então ele produz toda a parte estrutural dele. O capsídeo, quando não tem DNA ainda, é chamado de procapsídeo, tá? Onde ele vai expandir e a partir daí uma terminase vai se prender na base dele, né? Uma própria enzima do fago. E ela que vai fazer essa inserção do material genético dentro do capsídeo. A partir daí, ele começa a fazer o assembly dele, começa a fazer a montagem. Tá? Pode ser por ajuda de enzimas, pode ser por conformação mesmo, por mudança conformacional, interação molecular entre proteínas. E ele vai fazer essa montagem. Ele vai repetir isso diversas vezes até ele ter o número de cópias que ele quiser. E aí vai chegar na tão esperada lise celular, né? Então, depois que ele faz tudo isso aqui, ele produz uma enzima chamada endolisina. A endolisina, ela nada mais faz do que degradar a parede a camada de peptídeo glicano da bactéria, tá? Então, você tem as duas membranas celulares lipídicas, né? A outer membrane e a inner membrane da bactéria. E a partir daí eles são veiculados, essas endolisinas são veiculadas por olinas, que também são proteínas do fago, tá? Que fazem esses buraquinhos na camada da membrana da célula e vai colocando essas endolisinas na camada de peptídeo glicano, certo? Que vai começar a degradar. E vai fazer vários buracos na membrana celular da bactéria, vai chegar uma hora que ela vai quebrar, né? Fisicamente ela quebra, liberando assim tudo que está lá dentro, incluindo as partículas fágicas que estão ali. Aqui eu tenho dois exemplos de fagos que eu possuo, que eu trabalho hoje no doutorado. Um fago é o Xanthomonas white-type AMS1. Ele é um fago para Xanthomonas citria. A Xanthomonas citria é uma bactéria que é a segunda maior causadora do cancro cítrico hoje em dia. Então ela ataca laranja, limão, diversas outras plantas cítricas. E a Lizobacter antibióticos, ela também é uma bactéria da mesma ordem da Xanthomonas citri, mas ela é uma bactéria que produz antibiótico, certo? E aqui são dois fagos, o MS1 e o MS3, que eu trabalho com eles hoje. Mas não só de flores vivem os bacteriófagos, né? Da mesma forma que ele se adapta à bactéria, a bactéria se adapta a ele. A gente tem que lembrar que no mundo é estimado uma concentração de 10 a 30 bactérias no mundo. É bastante bactéria. Mas de fago, é estimado que tenha 10 a 31. Então, ele é considerado a entidade biológica mais abundante no planeta hoje em dia. Ele está em todo lugar. Ele está em mim, em você. Ele está no ar, ele está na água, ele está em diversos lugares diferentes. Onde tem bactéria, ele está lá também. E então, por essa conta básica, né, de 10 a 30, 10 a 31, a gente consegue prever que você tem 10 partículas fágicas para cada bactéria. Então, é uma guerra um pouco desigual, né? Então, a bactéria ela também tem que se adaptar e criar defesas contra eles. Então, aqui eu vou mostrar três defesas apenas, né? Mas existem inúmeros sistemas de defesa diferentes da bactéria para se defender. Então, ela pode degradar ácidos nucleicos, ela pode fazer uma infecção abortiva, onde ela se mata, ela pode inibir a replicação desse fago, né? Ela atrapalha no meio da replicação do fago. E o fago também pode se adaptar à bactéria, ela pode se adaptar à adaptação dela. Então, é uma guerra sem fim que sempre vai continuar acontecendo. E eu quero que vocês prestem atenção nessa degradação de ácido nucleico, onde a gente pode encontrar o CRISPR-Cas. Então, o CRISPR-Cas, por que que ele é tão importante assim? Ele não só é um exemplo lindo de evolução, mas como ele é uma das formas mais sofisticadas de sistema em procariotos. Então, é a única forma de imunidade adaptativa que você possui em procariotos. Então, esse sistema ele vai permitir que a bactéria reconheça, memorize e destrua todo o material genético invasor, não só de fagos, mas de plasmídio também. Então, todos os elementos geneticamente móveis, ela consegue se adaptar. Então, depois que ela se adapta, né? Essas sequências, elas são transcritas e vão guiar um complexo proteico, uma proteína, para identificar e clivar esse genoma, certo? É isso que o CRISPR faz. Ele é originalmente
um sistema de defesa. E vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da Cas9, né? A Cas9, que ganhou um Nobel, ele não é nada mais é do que uma ferramenta genética incrível, que serve para você, com muita precisão, fazer modificações em genomas, certo? Mas não é sobre ela que a gente vai falar hoje, nós iremos falar sobre outro tipo de caça. Então, depois que o fago infecta, o complexo Cas1 e Cas2 vai fazer uma integração de parte do material genético do fago no locus da bactéria. Então, ela vai colocar no próprio genoma da bactéria, em um lugar que chama CRISPR array, né, no locus do CRISPR. Então, nesse locus aqui, a gente vai ter inúmeras fagos ou plasmídios que a bactéria se adaptou. E essas informações elas são divididas por direct repeats, por sequências repetitivas, certo? E essa sequência do fago que foi adaptada é chamada de spacer. Então, a bactéria precisa dessa sequência para poder se adaptar ao fago. Depois disso, ele vai ter um CRISPR-RNA, certo? Que vai ser maturado. E vamos falar diretamente aqui sobre a classe 1, tipo 1, não vou detalhar cada uma delas. Aonde você vai ter um complexo cascata e a Cas3, que vai ser o complexo efetor dela, né? Vai ser a proteína efetora que vai fazer essa cribagem. Como que ela vai fazer isso? Todo o sistema CRISPR, independente de qual seja, precisa de duas coisas. Ela precisa desse spacer, né, dessa identificação, e ela precisa de um sítio PAN, ela precisa de uma sequência PAN, que significa Proto-Spacer Adjacent Motif. Então, é uma sequência de 3 a 6 nucleotídeos que vai fazer o reconhecimento do genoma viral. Então, aqui eu estou dando de exemplo a Xanthomona citri que eu trabalho, ela possui CRISPR-Cas3, certo? Aqui é o locus do genoma dela, tá? Tem todas as proteínas Cas aqui de todo esse complexo. E aqui tem 18 spacers que ela já se adaptou. Então, alguns deles são fagos, outros são plasmídeos conhecidos pelo homem, e outros a gente não descobriu ainda, tem algum lugar na natureza. Então, em algum momento da história da Xanthomona citri, ela se adaptou a esses elementos e a gente sequenciou ela e a gente sabe que ela está adaptada àquela sequência em específico, tá? Então, aqui são dois complexos efetores, né? O complexo cascata e a proteína Cas3 aonde ele faz toda essa estrutura e prende esse CRISPR-RNA, igual eu falei, certo? E a Cas3, ela tá quietinha na dela, né? Ela tá tranquila. Quando esse complexo procura o genoma viral, né? Tá além do genoma viral e acha o sítio PAN, é o primeiro trigger, é o primeiro gatilho para fazer esse complexo proteico abrir esse genoma, né? Fazer essa função de helicase, fazer esse air loop e assim recrutar Cas3. Então, por mudança conformacional ali naquele complexo, a Cas3 vai e consegue se grudar, certo? Nesse genoma viral. Então, o primeiro trigger foi por conta do sítio PAN, para poder fazer funcionar. E o segundo trigger, a Cas3 ela tem que achar o spacer, tá? Tem que ter esse spacer conectado aqui. Se o spacer não conecta, ele também não faz essa clivagem. Então, ele precisa de duas coisas para funcionar. A partir daí, a própria Cas3 ela vai ter duas funções. Ela vai ter uma função de nuclease e uma função de helicase. Ou seja, ela abre e enquanto ela abre, ela vai degradando. Então, ela abre, corta um pedaço da fita. Abre, corta um pedaço da fita. Abre, corta um pedaço da fita. Então, ela vai igual o Pac-Man, vai vai comendo todo o genoma fágico, desculpa, e degradando todo esse DNA, esse material genético. Assim, por exemplo, impedindo que o fago faça reparo, né, desse DNA dele e continue a infecção. Lembrando que o fago ele pode se adaptar também a isso, né, o sítio PAN, ele pode usar hidroximetiltransferases e proteínas do tipo para metilar uma base nitrogenada dele, do DNA, impedindo com que esse reconhecimento aconteça, tá? Bom, uns avisos finais agora. Vou falar sobre aqui a atividade H5P, que foi baseada em toda essa aula que eu forneci para vocês, onde vai ser uma atividade onde vocês vão virar um bacteriófago e vocês vão ter que replicar todo o ciclo dele, né? E às 15 horas eu vou estar online para conversar com vocês hoje, no link para a gente discutir, ter dúvidas, curiosidades, a gente conversar mesmo. Para quem é curioso, tem aqui também no módulo 4 um vídeo de como é o nosso laboratório e o meu projeto de doutorado. E se alguém tiver interesse em trabalhar com bacteriófagos ou estruturas proteicas
ou visitar a USP, coisas do tipo, o meu e-mail está aqui, o e-mail do meu orientador Chuck está aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado.